Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, mais uma vez, nosso encontro diário para refletir sobre a Santa Palavra do Senhor. Eu te convido para que nós possamos pensar, meditar sobre o Evangelho da celebração de hoje, terça-feira, dia 15 de fevereiro, estamos na sexta semana do Tempo Comum. Antes da nossa reflexão, aquele lembrete de todos os dias, que você não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative lá o sininho das notificações para você receber um aviso sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar os nossos vídeos aí, para que eles cheguem a mais pessoas. Faça lá seu comentário se você quiser. E também pode acompanhar essas reflexões todos os dias no Facebook, no Instagram e também no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. A dos meus amigos o Renato e a Renata, para quem sempre aí estão mandando um abraço, né? Saudade de encontrar com eles. Mas vamos então ao Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que ainda discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que nós vemos nesta passagem é a diferença entre o que Jesus estava tentando ensinar para eles, a partir da imagem do pão com fermento, e o que os discípulos não conseguiam alcançar, o que Jesus estava ensinando. Jesus não estava falando sobre pão que eles estavam levando, tinha levando um pão ali só, né? E eles pensaram que a preocupação era por causa disso. Mas Jesus não estava preocupado com a quantidade de pão para comer, não. Ele estava falando de coisa diferente. Ele estava falando ali sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. O que é isso, essa comparação que ele faz? Podemos dizer assim, até uma parábola, né? Ele está usando ali a realidade do fermento, que é algo, a quantidade de fermento que se coloca numa massa é quase que invisível, né? Quem faz aí bolo, quem faz biscoito, quem faz pão, a quantidade de fermento é diminuta diante do tamanho da massa, mas transforma a massa toda, faz com que a massa aumente, né, o seu volume. E o que Jesus está querendo dizer aqui é que o fermento dos fariseus, ou seja, essa ação dos fariseus que não era tão aparente, que não chamava tanta atenção, né? E às vezes a maneira assim insidiosa de se colocar ou de ir sugerindo coisas para as pessoas, será capaz de transformar a vida das pessoas para um caminho que não é o que Jesus veio ensinar, né? Não é a verdade de Deus. Então Jesus está chamando a atenção para isso, a necessidade de ser cuidadoso com esse fermento do mal, podemos dizer assim, que vai se instalando no coração do ser humano. Os discípulos não entenderam e Jesus aqui parece ter ficado até assim um pouco indignado, um pouco contrariado, como eles não conseguiam entender o que ele estava ensinando, né? Mas esse ensinamento que Jesus fala para eles aqui serve muito para nós. O mal vai entrando na nossa vida não é pela porta da frente da nossa vida, da nossa maneira de entender. É de maneira sorrateira, escondida, insidiosa. O mal vai se instalando na nossa vida de uma forma muito discreta, quase que a gente não percebendo, ou disfarçado de situações, ou pessoas, ou coisas que podem parecer que sejam boas, mas que na verdade não são. Por isso é preciso tomar cuidado com esses fermentos maus que vão sendo colocados na nossa vida, às vezes por influências de pessoas, às vezes pelo nosso comodismo, pela nossa falta de atenção, pela nossa falta de oração, pela falta de contato com a palavra de Deus, que é fonte de verdade e de revelação para a nossa vida, né, sobre as coisas de Deus. Então é preciso ter esta atenção. Na nossa vida de fé, nós temos que ser atentos para nos protegermos, para vencermos as situações onde o mal procura nos prejudicar.
né? E como Jesus fala que esta atenção é coisa de quem não tem o coração endurecido. É coisa de quem vive a vida numa atitude de querer acolher aquilo que vem de Deus. Que você possa, portanto, na graça de Deus, acolher a verdade que vem de Jesus e se proteger, né? Se livrar daquilo que é mal e aquilo que nos desvia do caminho da luz. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, quarta-feira, dia 16, eu espero você aqui para que nós possamos seguir em frente, sempre meditando à luz da palavra do Senhor. Até lá.